A esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio, preso a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fez um apelo no dia em que se completou um mês da prisão do jornalista. Pelas redes sociais, Sandra Terena disse: "Um mês da prisão do meu marido Oswaldo Eustáquio e ainda sem vê-lo. Cremos na palavra de Deus que diz: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma." Sandra Terena compartilhou o link da petição pública que pede a libertação do jornalista e que já tem mais de 16 mil assinaturas. Ouça o texto da petição. Oswaldo Eustáquio Filho é jornalista profissional diplomado, conservador, cristão, defensor da família, casado, pai de 3 filhos, cidadão de bem, não possui antecedente criminal e está preso por expressar sua opinião, por uma falsa acusação, e vem sofrendo uma coação absolutamente desproporcional e sem parâmetro legal para o que foi imposto em 18 de dezembro de 2020. Permanece preso pelo ministro Alexandre de Moraes desde a data supracitada em regime preventivo pelo suposto descumprimento de medidas cautelares expedidas no dia 5 de julho que baseiam a ordem gravosa sem cometer crime nenhum. Um breve histórico das ilegalidades do caso. Dia 25 de junho de 2020. Preso temporário por 5 dias por endereço incorreto e com falsas imputações de atos contra o STF, denunciados pelo deputado federal Nereu Crispim, que provocou falsamente essa denúncia que levou à prisão de Oswaldo. Deveria ser solto em 5 dias, não foi. Ao contrário, foi prorrogada sua prisão para seu depoimento por mais 5 dias até 6 de julho de 2020. Preso na Polícia Federal, bebeu água insalubre, passou mal e foi ouvido. De acordo com a lei, após ter sido ouvido, deveria ser solto, pois fim da prisão temporária, mas ele permaneceu preso. Ao invés de soltá-lo, o ministro Alexandre de Moraes substituiu a prisão temporária por medidas cautelares. Determinou buscas e apreensão em sua residência, bloqueio de suas redes sociais, quebra de seu sigilo telefônico, telemático e bancário, bem como desmonetização de seus canais de internet. Resumindo, as medidas cautelares legalmente só vigoraram do dia 5 ao dia 6 de julho de 2020, mas absurdamente estão valendo até os dias de hoje, de forma totalmente ilegal. Simultaneamente a isso, há parecer da Procuradoria-Geral da República concordando com a defesa de que não há mais necessidade de prisão, de que não há necessidade de manter o paciente preso sem sequer ter acusação de crime nenhum, e uma vez que foi finalizada a prisão temporária, mas até hoje o ministro não analisou esses pedidos da defesa. Após sucessivas ilegalidades de uma prisão temporária sem motivo, sua prorrogação, imputação de medidas cautelares também sem motivo, tornozeleira sem previsão legal, imputa-se ao mesmo uma prisão preventiva decretada em 18 de dezembro de 2020, ilegal, pois a insubsistência dessa prisão preventiva, excesso de abusividade, como se fosse uma condenação de crime de alta periculosidade. Essas medidas já geraram dano irreparável à saúde do paciente, com a fratura óssea com consequências e com dano aos movimentos de seus membros inferiores em razão de seu encarceramento. Somado a isso, destaca-se que o deputado Nereu Crispim confessou, em 23 de outubro de 2020, ter inventado tudo. Na ocasião, ele inocentou Oswaldo. O seu depoimento está no STF. Apesar disso, o ministro não absolveu Oswaldo e o mantém preso, mesmo após a confissão de seu acusador declarar ele inocente. Para piorar, foi negado na justiça pedido para que seus médicos particulares possam tratar dele. Verificadas estas violações de direitos humanos, com 30 dias preso, sem motivo, sem crime, manifestamos publicamente para a imediata revogação dessa decisão, ao tempo em que expressamos o repúdio da sociedade a este ato vil e desproporcional. Liberdade para Oswaldo Eustáquio. Não, bom demais estar aqui com vocês. Assim, analisando tudo que todo mundo está dizendo até agora e tal, vocês têm alguma dúvida, existe alguma dúvida que esses inquéritos não têm absolutamente nada de jurídico? A gente está diante de 2 inquéritos políticos, são só inquéritos políticos.
Você vê alguma pessoa que não seja conservadora, entre aspas, aí fazendo parte desse inquérito? É claro que não. Então a gente, na verdade, tem dois absurdos, a gente tem dois monstros, um que é o primeiro que foi do fake news, criado, né, assim, esse é o monstro dos monstros, porque você instaura um inquérito para apurar o nada, para apurar uma infração penal que não existe. Ou seja, eu nunca vi, fiquei 30 anos no Ministério Público, ninguém nunca instaurou um inquérito policial para apurar um fato atípico. As fake news, até agora, são atípicos, são fatos atípicos. Pode instalar um inquérito para apurar um crime de injúria, né? Pode instalar para apurar um crime de difamação, um crime de calúnia. Até a utilização do nome fake news, ela é ridícula. Por quê? Porque eu estou utilizando um nome que não existe esse nome em iures, não existe essa infração penal. O segundo inquérito, 4828, que também é uma outra aberração, primeiro é uma aberração maior do que todos, porque foi, né, determinada a sua instauração pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que é engraçado nisso, que a gente tem que perceber, é que a gente viu nessas pessoas, né, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo, né, o pacote anticrime, defendendo o juiz de garantias. Agora a pergunta é, qual é a moral que tem para o ministro Toffoli, por exemplo, defender o juiz de garantias? Qual é a moral? Foi feita uma defesa dizendo que era possível instalar, né, o juiz de garantias no Brasil inteiro, que era viável isso através dos tribunais. Amigo, que moral tem o ministro Toffoli para falar hoje de juiz de garantias? Se o próprio Supremo Tribunal Federal ele dá, sabe, esse mau exemplo para o país inteiro, ou seja, né, como os outros já disseram aqui, você tem um sujeito que é vítima, ele investiga, ele acusa, ele julga. Isso é verdadeira inquisição, isso é uma palhaçada, na verdade. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que colocar os pingos nos is, para a gente ser honesto com as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é o seguinte: esses dois inquéritos, eles foram instaurados especificamente para apurar, entre aspas, fatos, e a maioria deles, e para não dizer todos eles, atípicos, contra pessoas conservadoras. Então, para que vocês tenham uma ideia, nesse segundo inquérito, esse 4828, um dos motivos dele que eu tive lendo esse inquérito é o seguinte: visa apurar aglomerações de indivíduos diante de quartéis, criando pretensões de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais. Amigo, não faz isso. Sabe, chega a ser ridículo uma situação dessa. Você acha que Sarah Winter, né, com o grupo dos 300, vai criar alguma animosidade entre Forças Armadas? Que força que esse grupo tem para fazer alguma coisa com relação às Forças Armadas? Sabe, isso chega a ser ridículo, isso é primário. Sabe, assim, a gente não pode tratar o povo como bobo, ninguém é bobo. A gente está percebendo as coisas que estão acontecendo. Aí vem, investigados. Para atrair a competência para o Supremo Tribunal Federal, 2 deputados foram citados, Daniel Silveira e Júnior Amaral. Sabe por quê? Porque, na verdade, se você não tivesse pessoas com foro de prerrogativa de função, esse inquérito não podia ser instaurado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aí eu te pergunto, qual é o concurso de pessoas que existem entre 2 camaradas citados lá que eu não conheço, Adilson Nini e Marcelo Frazão? O que esses camaradas têm a ver com os deputados federais? Sabe qual é o concurso de pessoas que faz essa conexão para que todos sejam julgados pelo Supremo? O absurdo é tão grande, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim, a natureza política desse inquérito é tão evidente, tão evidente, tão evidente, para que vocês tenham uma ideia, essas pessoas, em tese, esse inquérito foi instaurado, esse 4828, para apurar os delitos tipificados na Lei de Segurança Nacional, que são os artigos 16, 22 e 23. O artigo 16, eu fiz questão de anotar aqui, ele fala o seguinte: integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Vocês acham que houve algum meio violento? Amigo, meio violento são esses antifas. Cadê esse grupo de antifas aqui dentro desse inquérito policial? Policial, me perdoe, né? Estou até fazendo um desrespeito com a polícia, que de policial não tem absolutamente nada, que a polícia com certeza absoluta saberia apurar. Cadê desse inquérito? Cadê os antifas? Eles sim atuam com barbaridade, eles sim atuam com brutalidade, eles sim atuam praticando com violência. Você acha que soltar rojão nas imediações do Supremo Tribunal Federal, isso é violência? Amigo, me perdoe, deixa de ser ridículo. Sabe, para com isso, a gente está vendo a finalidade política. A finalidade, a gente sabe isso aqui, é atingir o presidente da República, assim, as pessoas não concordam, querem segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º turno de eleição. É isso que está acontecendo, sabe? As pessoas não se conformaram que perderam o poder.
sabe, essa cleptocracia que estava no governo até hoje, graças a Deus que eles foram embora, é isso que está acontecendo, sabe? Ninguém suportava mais um país vivendo sob o domínio da corrupção, e é isso. Então houve um baque, né? Houve um estalo muito forte, e aí essas pessoas agora, elas estão se armando, e é isso que está acontecendo, honestamente, a gente fazendo um jogo de honestidade, é isso que está acontecendo. Aí você sabe o que aconteceu pior? Esse artigo 16 que prevê esse tipo de associação com finalidade política, ela está lá na Lei de Segurança Nacional. Só que a Lei de Segurança Nacional, ela não está na Lei 7.960, que prevê a prisão temporária. Aí sabe o que aconteceu durante o inquérito? Deixaram de lado o artigo 16 e colocaram o artigo 288, que prevê associação criminosa. Isso é uma deslealdade. Sabe por quê? Porque como o artigo 288 do Código Penal, ele está previsto na Lei 7.960, aí cabe prisão temporária. Vocês estão percebendo a sutileza das coisas? E é isso, não adianta fazer de conta. Nós estamos querendo apurar esse... A gente tem, né, essa coisa de contra crimes contra a Lei de Segurança Nacional, a gente está vendo a subversão da ordem. Amigo, para com isso. Recentemente, você quer ser honesto? Recentemente, esse deputado aí, esse Marcelo Freixo, ele, numa reunião de partidos de esquerda, ele disse, a frase dele foi o seguinte, que eles não tinham que tão somente resistir ao governo Bolsonaro, eles tinham que destruir o governo Bolsonaro. Isso sim é atentar contra a ordem pública. E cadê o Freixo dentro desse inquérito? Cadê esse camarada? Então, vamos ser honestos. No Rio, para que vocês não digam que eu estou sendo tendencioso, um professor da UFRJ, Mauro Lazzi, do Partido Comunista, esse cara, numa palestra, sei aonde que esse camarada fez, ele disse que aquelas pessoas que não comungavam com as ideias de esquerda, elas mereciam um bom paredão de fuzilamento. Isso é atentar contra a ordem. E cadê esse camarada aqui? Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, vamos parar de mimimi, vamos parar de frescurada. Esses dois inquéritos não têm absolutamente nada de jurídicos. A gente sabe disso. Eu me formei em 85, eu fiquei 30 anos no MP. Nesses 30 anos que eu fiquei no MP, pelo menos 29 anos trabalhando ininterruptamente no crime. Eu posso dizer uma coisa, de crime eu entendo pouco. Isso aqui não tem nada a ver, não tem absolutamente nada. Sabe, então isso é um nada para apurar absolutamente nada. Isso, na verdade, são dois inquéritos para impor a situação de terror. É o que está acontecendo. O que aconteceu com o Alan? Assim, é um absurdo isso que aconteceu com esse outro jornalista agora recentemente, que aconteceu com a Sara. Então, assim, é engraçado isso porque são dois pesos e duas medidas. Então, cadê o Greenwald, sei lá o que, o Verdivaldo, a gente fala brincando do Verdivaldo, né? Cadê o camarada? Então, assim, ele pode conseguir, ou ele próprio, não sei o que aconteceu, não vou ser leviano para dizer que eu não sei exatamente o que aconteceu naquela situação, ele pode conseguir conversas interceptadas, ele pode divulgar, ele é blindado pelo Supremo Tribunal Federal e as pessoas não podem falar a respeito disso, as pessoas não podem criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. O que eu mais vejo nas redes sociais são pessoas fazendo chats, pessoas fazendo memes com o presidente Bolsonaro, ministro do Supremo Tribunal falando expressamente a respeito do nome dele. Sabe? Então, assim, eu posso não concordar com a Suprema Corte, eu posso não concordar com o Supremo, mas eu não posso nominar os ministros. Que não pode nominar ministro, rapaz, que palhaçada é essa agora? Eu fui servidor público a vida inteira. Você não quer ser alvo de pedrada, você não quer ser vidraça, sai fora do Supremo, sabe? Então é assim, mas ninguém quer sair, ninguém quer largar o osso. A grande realidade que a gente está vivendo é essa, né? Ainda querem, né, se eternizar no poder. Recentemente, não, faz algum tempo eu vi uma declaração do Toffoli dizendo que por ele ficaria a vida inteira no Supremo. Pelo amor de Deus! A gente tem que ter, na verdade, projetos para que isso possa ser encurtado, porque ninguém suporta mais esse tipo de situação. Falar mal de ministro agora, isso importa? Em crime contra a segurança nacional, falar mal de ministro agora, sabe, soltar fogos em Supremo Tribunal Federal, chega a ser ridículo. Isso é ridículo. Eu acho que uma pessoa com o mínimo de dignidade, eu quero ver agora esses garantistas hiperbólicos, que a vida inteira foram contra a Lava Jato, né, e muitas vezes até com razão, dizendo que a Lava Jato, em determinados momentos, ela estava sendo, né, abusiva. Eu não sei, eu não conheço os processos da Lava Jato, mas assim, se houve algum abuso, se houve algum arbítrio, tem que ser punido. Mas assim, é engraçado que essas pessoas agora estão caladas. Se fazem um artiguinho, né, modesto ou outro, né, não vão discursar inflamados, dizendo, né, que está havendo abuso por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma cena ridícula. Eu vi o ministro Mar Mendes sendo entrevistado na CNN e a gente sabe que ele fez uma live e no final ele falou um palavrão.
E ao final dessa entrevista que ele deu na CNN, a menina lá, uma das entrevistadoras lá, a âncora do programa, toda sorridente, falou, ministro, né? O cara fez uma pergunta com relação a isso, que ele falou um palavrão no final da live. Aí a menina intervém e fala assim, ministro, eu achei tão engraçado, achei tão bom o senhor falando palavrão, para o senhor saber que o senhor é como a gente. Peraí, quando o Bolsonaro faz isso, ele não é como a gente? Sabe, a gente do Rio, a gente fala muito palavrão, então vamos deixar de ser hipócrita. A gente tem que entender o seguinte, esses inquéritos não têm absolutamente nada de jurídicos. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui existe simplesmente para impor o terror. É o que eles estão fazendo. Se não houvesse o 288 aqui, nesse inquérito 4828, sabe o que aconteceria? Ninguém poderia ser preso temporariamente, porque não existe previsão na lei, né, com relação à prisão temporária de crimes da Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem que ser honesto, a gente tem que fazer um raciocínio de honestidade aqui. Chega, né, dessa hipocrisia. É isso que está acontecendo. São pessoas hipócritas que estão julgando esse inquérito. É desse jeito. Então a gente vai ver os absurdos todos acontecendo, né? Eu não queria me inflamar desse jeito, mas a gente vai vendo, né? Pessoas, a gente não pode falar do Supremo Tribunal Federal, mas recentemente a declaração do Zé Dirceu. O Zé Dirceu trabalhou na casa, o ministro Toffoli trabalhou com o Zé Dirceu, sabe? Então, assim, o Toffoli, ele julgou o Zé Dirceu recentemente, tirando a tornozeleira eletrônica do Zé Dirceu antes das eleições, sabe? Isso é crime de responsabilidade, é isso que a gente tem que entender. Se nós tivéssemos um Congresso sério, composto por pessoas sérias, já teria muitos processos de impeachment com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A grande verdade é essa, a grande realidade é essa. Recentemente vem o Zé Dirceu fazendo uma live, sei lá, um bate-papo com não sei quem, ele falando abertamente sobre o ministro Fux, dizendo que o ministro Fux ficou meses correndo atrás dele para poder, dizendo que ia absolvê-lo, né? Então, se esse camarada está fazendo uma coisa dessa, se esse cara está sendo leviano, cadê o inquérito para apurar esse sujeito? O Lula, quantas vezes falou mal do Supremo? Quantas vezes falou mal da magistratura? Então, assim, gente, vamos entender uma coisa de uma vez por todas, vamos parar com a hipocrisia. Os inquéritos, eles não são jurídicos, eles não têm absolutamente nada a ver com jurídico. Esses inquéritos dizem respeito única e exclusivamente punir pessoas que têm uma tendência conservadora. E é isso, e ponto. Vamos deixar de ser hipócrita. É isso que está acontecendo. Não tem nada contra a segurança nacional. Você acha que um foguete na porta do Supremo é crime contra a segurança nacional? Os black blocs, sim. Né? Os antifas, sim, eles são. Né? O MST, quando passava nas terras com o trator, destruindo toda a propriedade privada, ninguém nunca falou nada. A própria ministra Carmen Lúcia vieram aqui em Belo Horizonte, picharam, né, o prédio inteiro dela de vermelho, todo mundo se calou. Por quê? Por que são 2 pesos, 2 medidas? Então, né, vocês me perdoem aí, eu não queria, né, ficar extrapolando o meu tempo, mas enfim, né, a gente vê que na verdade, o que eles estão tentando coibir é realmente qualquer tipo de manifestação conservadora, qualquer tipo de manifestação, né, que tenha o mesmo pensamento do presidente Bolsonaro. A gente tem que entender que foram 56, 57 milhões de brasileiros que elegeram o presidente. Vamos aceitar que isso aconteceu, vamos torcer para o nosso país dar certo. Graças a Deus, eu fico vendo essas obras acontecendo, sabe? Essas estradas sendo asfaltadas, né? O Rio de São Francisco sendo transposto, sabe? E os caras ficam com ódio mortal por conta disso. Então, assim, vamos conversar honestamente. De jurídico, esses inquéritos não têm absolutamente nada. São 2 inquéritos nitidamente políticos, porque eles rasgam a Constituição, eles rasgam o Código de Processo de ponta a ponta, beleza? Me perdoem, mas eu não aguento não ser inflamado quando eu vejo tanta cachorrada dessa. Valeu? Desculpa aí.